Enquanto milhões de soldados lutavam na Primeira Guerra Mundial, havia outro inimigo silencioso se espalhando. Ele não usava armas nem bombas. Em vez disso, era um novo tipo de gripe que se espalhava rapidamente e acabou matando milhões de pessoas em todo o mundo. Ficou conhecida como gripe espanhola, mas isso não significa que a doença começou na Espanha. Na época da guerra, as notícias eram rigidamente controladas em muitos países, porque os governos desses países não queriam que o inimigo soubesse que muitos soldados e civis estavam ficando doentes. A Espanha era neutra na guerra. Por isso, os jornais de lá eram mais livres para noticiar sobre o surto. Como muitos dos primeiros relatos abertos vieram da Espanha, outras pessoas pensaram que a doença começou lá. Até hoje, ainda não se sabe ao certo onde o vírus realmente apareceu pela primeira vez. Segundo o CDC, não há um único lugar reconhecido como a origem definitiva dele. Um dos primeiros grandes surtos foi registrado em março de 1918 no Camp Funston, no Kansas, Estados Unidos. Era um campo militar onde muitos soldados americanos treinavam antes de serem enviados para a Europa. Mais de 100 soldados ficaram doentes primeiro. Em apenas uma semana, o número de casos aumentou quase 5 vezes. Mas também é possível que tenham ocorrido casos anteriores em outros lugares. Relatos já apontavam uma doença respiratória incomum em campos militares na França e Inglaterra antes de 1918. Há também uma teoria de que isso pode estar ligado a uma doença respiratória que foi observada no norte da China. Mas faltam evidências para provar que qualquer um desses lugares seja realmente a origem. O que com certeza espalhou a doença foi a guerra. Os soldados realmente ficavam muito apertados nos quartéis, navios, trens, hospitais e trincheiras. Quando um era infectado, ele transmitia rapidamente o vírus para quem estava ao seu lado. Também era comum a transferência de milhares de soldados e trabalhadores de um país para outro. Por isso, o vírus viajava junto com eles. A doença saiu dos campos militares e chegou às cidades e comunidades. Quando chegou à metade de 1918, já havia casos na América do Norte, Europa e em algumas partes da Ásia. Por causa disso, muitos escritórios ficaram com falta de funcionários. Diversas famílias adoeceram juntas e até soldados em combate enfraqueceram pela gripe. De acordo com estudos sobre as Forças Armadas dos Estados Unidos, uma grande parte do Exército e da Marinha adoeceu durante o auge da pandemia. A aglomeração e o rápido deslocamento dos soldados ajudaram a espalhar a doença para diferentes acampamentos e países. Isso é chamado de primeira onda. Muitos tiveram febre, fraqueza e dores no corpo, mas a maioria se recuperou após alguns dias, e menos pessoas morreram em comparação com a onda seguinte. Por causa disso, muitos pensaram que era apenas uma gripe comum. Eles ainda não sabiam que a doença voltaria depois de alguns meses, e quando ela voltou, matou mais rápido e foi mais difícil de conter. Em agosto de 1918, a influenza retornou. Mas a segunda onda foi ainda mais perigosa. Ela foi sentida quase ao mesmo tempo nos portos próximos a Boston, nos Estados Unidos, Brest, na França, e Freetown, em Serra Leoa. Como muitos navios, soldados e passageiros passavam por esses lugares, a doença se espalhou rapidamente para vários países. O vírus se espalhou ainda mais rápido porque as viagens dos soldados continuavam durante a Primeira Guerra Mundial. Em 11 de novembro de 1918, a guerra terminou, mas a pandemia não acabou. Milhões de soldados e prisioneiros de guerra voltaram para seus respectivos países. Alguns deles carregavam o vírus mesmo sem apresentar sintomas. Por causa disso, a doença chegou ainda mais rápido às cidades, vilarejos e comunidades distantes. Não eram apenas os idosos e pessoas frágeis que morriam. Muitos jovens adultos saudáveis, incluindo soldados, desenvolveram pneumonia grave. Às vezes, os pulmões deles enchiam de líquido, dificultando respirar. Não existia vacina contra a gripe nem antibióticos modernos para tratar pneumonia bacteriana. Por causa disso, os hospitais ficaram lotados rapidamente. Faltaram médicos, enfermeiros, leitos, remédios e até pessoas para enterrar os mortos. Havia lugares onde os funerais aconteciam todos os dias. Algumas famílias adoeciam ao mesmo tempo, então não restava ninguém saudável em casa para cuidar dos outros. Muitas escolas, igrejas, cinemas e outros locais de reunião foram fechados. Em algumas cidades, grandes aglomerações foram proibidas. As pessoas também foram aconselhadas a evitar multidões, cobrir a boca ao tossir e ficar em casa quando estivessem doentes. Em São Francisco foi ordenado o uso de máscaras de gás em público.
Mas só a máscara não era suficiente. Muitas pessoas usavam de forma errada e a proteção das máscaras finas daquela época era limitada. Mesmo assim, de acordo com estudos, os lugares que adotaram cedo medidas combinadas, como o fechamento de espaços públicos, proibição de grandes aglomerações, isolamento dos doentes e redução do contato social, foram mais eficazes. Por isso, a transmissão foi um pouco reduzida, mas ainda havia um grande problema com a informação. Após o fim da guerra, muitos governos ainda controlavam as notícias. Em alguns locais, o público não soube logo da gravidade da doença. Por isso, havia pessoas que continuavam indo trabalhar, pegando transportes lotados e participando de grandes reuniões, mesmo com a influenza se espalhando rapidamente. Quando chegou o outono de 1918, essa foi a parte mais perigosa da pandemia. Nos Estados Unidos, foi nesse período que se registrou o maior número de mortes. No mundo todo, estima-se que quase um terço da população foi infectada durante toda a pandemia. Mas mesmo com tantas mortes, o vírus ainda não desapareceu completamente. A segunda onda enfraqueceu quando chegou o inverno, mas a influenza voltou novamente em 1919. Já não era tão violenta quanto a segunda onda em muitos lugares, mas ainda assim muita gente adoeceu e morreu. A segunda onda mostrou quão rápido uma doença pode se espalhar quando muitas pessoas viajam ao mesmo tempo, as comunidades estão lotadas, falta informação e ainda não há medicamentos ou proteção suficientes. E a maior questão já não era apenas como a influenza se espalhou. A pergunta mais importante era: por que ela matou mais pessoas do que a gripe comum? Havia pessoas que ficaram doentes na primeira onda, mas sobreviveram. Quando a segunda onda mais mortal voltou, muitos deles não foram gravemente afetados. Isso indica que o corpo deles talvez já tivesse criado proteção contra o vírus, como foi visto em alguns campos militares dos Estados Unidos. Poucos soldados já infectados na primeira onda adoeceram ou morreram, comparado aos que ainda não haviam sido infectados. Mas isso não significa que todos eles já estavam seguros. Houve pessoas que foram infectadas novamente, mas a possibilidade de desenvolverem pneumonia grave ou morrerem já era menor. Enquanto muitas histórias sobre a pandemia vieram dos Estados Unidos e da Europa, coisas ainda piores aconteceram em outras partes do mundo. Um dos países mais atingidos foi a Índia. Em setembro de 1918, uma onda ainda mais perigosa chegou a Bombaim, que hoje é chamada de Mumbai. De lá, ela se espalhou rapidamente pelo país através dos trens, alcançando várias regiões diferentes. Como a população era muito densa, muitas pessoas estavam enfraquecidas pela fome e pela pobreza, e havia poucos médicos e hospitais. Estima-se que mais de 10 milhões de pessoas morreram na Índia. Alguns estudos apontam que o número de mortos chegou a cerca de 16 a 17 milhões. Por isso, acredita-se que a Índia tenha o maior número de mortes em um único país. A partir da Índia, o vírus também chegou aos navios. Assim, soldados e trabalhadores que retornavam às suas cidades transmitiram a doença. Enquanto viajavam, a doença se espalhou dos portos para o interior da África. Os sistemas de saúde eram mais frágeis em muitos lugares. Faltavam remédios, comida, médicos e também não havia uma maneira adequada de contar os mortos. Por causa disso, é possível que o número real de vítimas seja ainda maior do que o registrado. Diferente da gripe comum, muitos dos que morreram nesta pandemia eram jovens adultos saudáveis. Normalmente, crianças pequenas e idosos são os mais vulneráveis à influenza. Mas em 1918, a taxa de mortalidade foi extremamente alta entre pessoas de 20 a 40 anos. Quase metade das mortes por influenza ocorreu entre jovens adultos. Ainda não se sabe ao certo o motivo disso. Uma possível razão é que a resposta do sistema imunológico deles foi muito forte. Em vez de atacar apenas o vírus, a reação exagerada do corpo pode ter danificado também os pulmões deles. Muitos também desenvolveram pneumonia bacteriana após a influenza. Naquela época ainda não existiam antibióticos, por isso era muito difícil tratar esse tipo de infecção. Isso teve um grande impacto nas famílias e comunidades. Muitos pais, trabalhadores, soldados e pessoas de quem suas famílias dependiam para cuidado e sustento morreram. Trabalhadores perderam agricultores. Negócios, ferrovias e repartições públicas foram afetados. Havia órfãos e famílias que perderam vários membros de uma vez. Não foi só uma crise de saúde. Isso também foi um grande problema para o emprego, alimentação, transporte e subsistência. E enquanto a gripe continuava a se espalhar pela Ásia e África,
Suas características peculiares começaram a ser percebidas. Ela não escolhia apenas os mais fracos. Mesmo pessoas jovens, fortes e saudáveis podiam morrer em apenas alguns dias. Quando chegou o início de 1990, a pior disseminação da gripe já havia diminuído. Mas a pandemia ainda não tinha acabado completamente. Veio a terceira onda e os casos voltaram a aumentar em algumas partes da América, Europa e Austrália. Essa onda foi menos rápida e severa que a segunda, mas ainda causou muitas doenças e mortes. Houve também alguns lugares que experimentaram outro aumento de casos em 1920. Alguns historiadores chamam isso de quarta onda, mas até hoje ainda se discute se isso realmente fazia parte da mesma pandemia, ou se já era uma nova propagação da gripe sazonal. Uma das crianças que morreu nessa época foi Rosalia Lombardo, de Palermo, Itália. Ela tinha apenas 2 anos quando morreu em dezembro de 1920. Devido à profunda tristeza de seu pai, ele mandou preservar o corpo da menina. Até hoje, Rosalia ainda pode ser vista nas catacumbas dos Capuchinhos em Palermo. Como ela parece estar apenas dormindo, ficou conhecida como um dos corpos preservados mais belos da Europa. Mas há uma pergunta mais importante que precisa ser respondida. Afinal, que vírus foi esse que matou tanta gente? Os cientistas descobriram que a causa foi um vírus da influenza A chamado H1N1. O H e o N são 2 partes na superfície do vírus. Essas partes ajudam o vírus a entrar nas células do corpo e a se espalhar. De acordo com estudos posteriores, ele tem uma forte semelhança com os vírus da gripe que vem das aves. Talvez tenha vindo de um vírus de ave que sofreu mutações até infectar humanos. Mas ainda não se sabe ao certo de quais animais ele se originou ou onde ocorreu a primeira transmissão para humanos. Existe uma teoria antiga de que ele pode ter vindo do porco, porém, ao reconstruir o código genético, cientistas notaram que os genes do vírus eram mais próximos da gripe aviária, ou seja, da influenza de aves. Em 2005, os pesquisadores conseguiram reconstruir com sucesso o vírus usando material genético obtido de antigas vítimas. Isso foi feito em um laboratório rigorosamente seguro para entender por que ele era tão mortal. Eles descobriram que ele podia se multiplicar rapidamente no sistema respiratório. Ele não ficava apenas no nariz e na garganta. Ele podia descer até os pulmões e destruir as células necessárias para respirar corretamente. Mas não foi só o vírus que matou muitas vítimas. Em muitos casos, a influenza primeiro destrói os pulmões. Quando os pulmões estão enfraquecidos, as bactérias conseguem entrar facilmente, e isso causa pneumonia bacteriana. Esse foi um dos principais motivos pelos quais tantas pessoas morreram. Ainda não existiam antibióticos modernos em 1918. Mesmo sabendo da infecção nos pulmões, os médicos não tinham remédio eficaz. Alguns pacientes apresentavam febre, tosse e dificuldade para respirar de repente. Em casos graves, o rosto deles ficava azulado ou escurecido porque faltava oxigênio no corpo. Alguns também morreram devido à reação exagerada do próprio sistema imunológico. O sistema imunológico é a defesa do corpo contra doenças. Mas em algumas vítimas, a reação dele foi forte demais. Em vez de atacar só o vírus, ele acabou danificando também os próprios pulmões do paciente. Essa é uma possível razão pela qual muitos jovens adultos saudáveis ficaram gravemente doentes. Mas o sistema imunológico dos jovens adultos é mais forte. Porém, quando a reação dele é exagerada, pode piorar os danos aos pulmões. Na China, alguns governos locais usaram remédios tradicionais. Há casas que foram borrifadas com água de cal e há plantas que são queimadas porque se acredita que purificam o ar. Alguns também foram orientados a tomar sopa de feijão mungo e açúcar de pedra, mas não há provas de que esses métodos tenham prevenido ou curado a influenza. Há também uma teoria de que a taxa de mortalidade foi menor em algumas partes da China, porque as pessoas podem ter tido uma exposição anterior a um vírus semelhante. Eles podem ter adquirido imunidade, mas isso não foi comprovado, então não é possível afirmar que essa seja a razão. No final, ficou claro porque a gripe de 1918 foi diferente. Ela se espalhava rapidamente e era capaz de destruir os pulmões. Isso abria caminho para a pneumonia bacteriana. E em algumas pessoas, as próprias defesas do corpo pioravam ainda mais a doença. Por isso, não era apenas uma gripe comum. É um vírus capaz de derrubar até mesmo uma criança forte e saudável em apenas alguns dias. Mas como exatamente a gripe espanhola matava suas vítimas? De acordo com a análise de milhares de registros de autópsia,
A maioria dos que morreram não foi morta apenas pelo vírus da gripe. Primeiro, o vírus ataca as vias respiratórias e destrói o interior dos pulmões. Quando o dano é muito grave, as bactérias que normalmente estão no nariz e na garganta conseguem entrar com mais facilidade. Bactérias como Streptococcus pneumoniae e Staphylococcus aureus causam uma pneumonia bacteriana grave. Os pulmões ficam cheios de pus e líquido, o tecido é destruído e o paciente tem ainda mais dificuldade para respirar. Estudos mostram que a pneumonia bacteriana secundária foi a principal causa da maioria das mortes durante a pandemia. Isso foi um grande problema, pois não havia antibióticos na época. Mesmo que o médico percebesse a infecção bacteriana, ainda não havia remédio eficaz para eliminá-la. Havia também um grupo menor de vítimas que rapidamente sofreu danos graves nos pulmões causados pelo próprio vírus. Nessa condição, o fluido vaza dos pequenos vasos sanguíneos para os pulmões. Aos poucos, partes dos pulmões que deveriam conter ar vão se enchendo. Por causa da falta de oxigênio, o rosto do paciente fica azulado ou acinzentado. É como se eles estivessem se afogando, mas o fluido vem de dentro do próprio corpo. Essa é a razão pela qual alguns pacientes pioram repentinamente. Eles podem estar de pé e conversando de manhã, mas à noite já têm dificuldade para respirar. Outra característica estranha da gripe espanhola foi o grande número de adultos jovens que morreram. Normalmente, a gripe é mais perigosa para crianças pequenas e idosos, mas em 1918, a taxa de mortalidade era alta entre pessoas de 15 a 34 anos. Há uma teoria de que alguns idosos estavam mais protegidos porque já haviam sido expostos a um vírus da gripe mais antigo no século XIX. Eles podem ter mantido alguma imunidade que ajudou contra o novo vírus, mas isso não impediu que a situação piorasse. É por isso que até jovens adultos saudáveis morreram. Outra possível razão é o que chamam de tempestade de citocinas. As citocinas são pequenos sinais usados pelo sistema imunológico para chamar outras defesas do corpo. Quando há uma infecção, elas iniciam a inflamação para combater o vírus, mas em alguns pacientes, a reação se torna exagerada. O corpo libera muitos sinais imunológicos. Assim, a situação se agrava e os pulmões sofrem mais danos. Em vez de proteger o paciente, a resposta imunológica muito forte pode acabar contribuindo para a destruição do próprio corpo. Isso pode ser uma das razões pelas quais muitas pessoas fortes e saudáveis ficaram gravemente doentes. No entanto, pesquisas modernas indicam que essa explicação ainda não é totalmente completa, pois muitas mortes continuam sendo causadas por pneumonia bacteriana. Após o enfraquecimento da pandemia, pesquisadores tentaram contabilizar as mortes, mas muitos registros estavam incompletos e confusos. Em alguns lugares sem médicos, algumas mortes foram registradas apenas como pneumonia, mesmo que a causa inicial fosse influenza. Muitas mortes em comunidades pobres e distantes também não foram registradas. Por causa disso, as estimativas variaram. Os primeiros estudos apontaram um número superior a 20 milhões. Mais tarde, outros pesquisadores aumentaram essa estimativa para entre 50 milhões e 100 milhões. Atualmente, o CDC geralmente usa a estimativa de não menos que 50 milhões. Morreram em todo o mundo, enquanto cerca de 500 milhões ou quase um terço da população da época foram infectados. Isso não significa que exatamente 50 milhões morreram. O número real pode ser menor ou maior. É impossível saber isso porque muitos países não tinham registros completos de óbitos naquela época. Mas mesmo as estimativas mais conservadoras mostram que isso matou mais pessoas do que todos os soldados mortos na Primeira Guerra Mundial. E não foram apenas as pessoas diretamente infectadas que foram afetadas. Houve grávidas que pegaram uma gripe grave. Algumas morreram, sofreram abortos espontâneos ou deram à luz prematuramente. Muitos bebês não chegaram ao seu primeiro dia de vida. Por isso, o verdadeiro impacto da gripe espanhola não pode ser visto apenas no número de mortos. Isso inclui crianças que ficaram órfãs, famílias que perderam seus cuidadores e bebês que não puderam nascer em segurança. Em um curto período de tempo, um vírus minúsculo mostrou que pode destruir não só os pulmões das pessoas, mas também famílias inteiras e o futuro de uma comunidade. Não só quem adoeceu foi vítima da gripe espanhola, mulheres grávidas e bebês ainda não nascidos também foram muito afetados. Em um estudo realizado nos Estados Unidos, Dinamarca, Suécia e Noruega, os pesquisadores notaram que o número de nascimentos na primavera de 1919 caiu cerca de 15%. A queda aconteceu cerca de 6 meses após a pior onda.
Isso significa que muitas mulheres grávidas durante o auge da pandemia podem ter sofrido abortos espontâneos, especialmente no início da gestação. Em um antigo relatório sobre mais de 1.000 mulheres grávidas que tiveram influenza, mais de um quarto delas teria sofrido aborto espontâneo. Os registros médicos da época eram incompletos, dificultando saber o número exato. Depois de uma grande queda, o número de nascimentos voltou a aumentar no final de 1919 e início de 1920. Isso mostrou que a pandemia não destruiu permanentemente a capacidade das pessoas de terem filhos. As comunidades começaram a se recuperar aos poucos. Os negócios e as escolas reabriram. Os sobreviventes voltaram ao trabalho. As famílias tentaram reconstruir suas vidas após a guerra e a pandemia. Mas o que aconteceu deixou uma grande pergunta. Uma pandemia tão grande assim pode acontecer de novo? Sim, o vírus da gripe continua mudando. Pode passar de animais para pessoas e surgir um novo tipo, para o qual a maioria tem pouca ou nenhuma imunidade. Mas o mundo está mais preparado agora do que em 1918. Já temos vacinas, medicamentos antivirais, antibióticos contra algumas infecções bacterianas, hospitais modernos, testes laboratoriais rápidos e um sistema global de vigilância para monitorar novos vírus. Mas isso não significa que uma grande pandemia seja impossível. Pode ser que ainda não exista uma vacina adequada quando um novo vírus aparecer pela primeira vez. É preciso primeiro estudá-lo e desenvolver uma vacina adequada para ele. Também é possível que faltem remédios, leitos hospitalares, médicos e enfermeiros quando muitas pessoas adoecem ao mesmo tempo. Existe ainda outro grande problema. Alguém pode transmitir a doença antes de apresentar sintomas. Por isso, enquanto vacina e remédios são desenvolvidos, é essencial usar métodos simples para reduzir a propagação. Isso inclui evitar aglomerações, garantir uma boa ventilação, usar a máscara correta quando necessário e permanecer em casa. Ao adoecer, é essencial isolar rapidamente os infectados. Com a vacina disponível, a vacinação rápida e ampla será crucial. Essa é a lição mais importante da gripe espanhola. Não basta esperar que os hospitais fiquem lotados e que o número de mortes aumente antes de agir. O governo precisa dizer a verdade imediatamente, ouvir os especialistas em saúde, proteger os profissionais de saúde e ajudar as pessoas comuns que precisam ficar em casa. Em 1918, quase um terço do mundo inteiro foi infectado e estima-se que pelo menos 50 milhões morreram. Eles não tinham vacina contra a gripe, remédios antivirais ou antibióticos modernos como temos hoje. Mas a maior proteção não vem apenas da nova tecnologia. Ela também vem da ação rápida, da informação correta e da união das pessoas. Porque um vírus é pequeno demais para ser visto a olho nu, mas quando é subestimado, escondido ou contido tarde demais, ele pode mudar a vida de todo o mundo.